que a gente passa a ficar ciumento, porque a gente não acredita mais nas pessoas, a gente já começa a ver maldade em tudo. Então, se a pessoa sai sozinha e vai me trair, aí você já não consegue dormir tranquila mais. Você acha que uma curtida é uma traição, aí envolve muitas coisas e a gente começa a se diminuir para caber naquela relação. Meu nome é Júlia Almeida. Eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E estamos começando agora, já temos um patrocinador aqui e o William vai explicar para vocês essa novidade. É isso mesmo. Agora nós estamos com uma parceria com a Bela Vista Properties. Então você que está aí no Brasil, que quer investir aqui nos Emirados, ou aqui mesmo de Abu Dhabi, que quer a sua propriedade, entre em contato com a equipe, aqui no QR Code, que eles vão entrar em contato com vocês. E o link está na descrição. É isso aí. E o que nós vamos falar hoje, meu amor? Hoje é sobre relacionamentos. Hoje é um tema aí que pode gerar polêmica, mas que é muito importante. Muitas das vezes a gente não para pensar, a gente não se preocupa no quanto os nossos relacionamentos eles influenciam diretamente em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho, ouvir um pouquinho da sua história. Isso. Hoje vai ser interessante porque você vai compartilhar com as pessoas a sua experiência, que eu acho maravilhosa, considerando tudo que você passou na sua vida e a gente chegar onde a gente está hoje, o quanto você se superou, o quanto você passou por dificuldades e aprendeu com isso. E hoje você se tornou essa mulher incrível que você Obrigada. Graças a essa experiência que você passou. Então vamos lá, para a gente começar, eu gostaria que você fizesse uma pequena introdução de como foi seu primeiro relacionamento, aquele primeiro contato, né, com o primeiro amor, enfim. Eu acho que quando a gente é o primeiro amor, né, a gente acha que vai ser um conto de fadas, né? Acho que toda mulher vem com essa intenção de ter o primeiro relacionamento ligado aos filmes, que a gente vai ser feliz pra sempre, vai casar, o cara vai vir no cavalo branco. Então a gente idealiza isso tudo e nem sempre acontece isso, né? Porque a gente tá muito imaturo, a gente não tem maldade nas coisas. Então, meu primeiro relacionamento foi um pouco conturbado, porque eu era muito nova, comecei a namorar com 14 anos. Então, meu pai não aceitava essa ideia, né? Ele falou que quando eu fizesse 15 anos que eu podia namorar. E a gente ficou naquela peleja, né? Vai lá, pede, meu pai não deixa, vai lá, pede, meu pai não deixa. Até um dia que ele deixou e falou assim, a partir de hoje você tá namorando, mas tudo que você fizer, você vai levar a sua irmã. Então, a gente ia na casa dele, a Thaís estava atrás. A gente ia na missa, a Thaís estava atrás. Então, tudo tinha Tatá. Carregar Tatá pra todo lado. Meu Deus. Te amo, viu, Goiás? Mas a gente namorou, assim, 2 anos e pouco. Assim, tudo que a gente fazia, a Thaís estava. Até que aconteceu o episódio de traição, né? Que alguém me ligou, falou que ele estava com outra pessoa. Enfim, pro primeiro namorado, a gente sofre muito, porque a gente idealiza uma vida com a pessoa, né? A gente sonha e a gente leva isso pros outros relacionamentos. E uma coisa que eu levei pra minha vida, no começo, depois que eu terminei, né? Foi eu me senti culpada pelo ato da pessoa. Porque eu achava que era culpa minha eu ter levado a Tatá e a pessoa me trair, eu não ter um tempo com a pessoa. Então, eu achava que a falta de caráter do outro era culpa minha. Eu não estava entregando o suficiente para ele. E aí você achava que, por você ter que levá-la com você, você não estava entregando, vamos dizer assim, né, o relacionamento que ele estava esperando, que era culpa sua. Isso, eu levei isso por toda a minha vida, né? Porque aí a gente começa a envolver em outros relacionamentos, você acaba se humilhando, porque você quer entregar muito para a pessoa não te abandonar ou não encontrar outras. E isso afeta muito a autoestima da mulher. Bom, interessante você falar isso sobre a autoestima. Como que esse relacionamento ele impactou nas outras áreas da sua vida? Bom, nós estamos falando, você estava com 14 anos, você era ainda uma adolescente, você estava começando a entender a vida. Mas nessa época você já trabalhava na loja. Já trabalhava no comércio, então você já tinha contato com pessoas. Pelo menos eu, baseado na minha experiência, a primeira pessoa que eu namorei mudou muito a minha vida, porque a gente fica muito focado no relacionamento e acaba esquecendo das outras áreas da vida. Como é que foi isso pra você, meu amor? Foi um pouco conturbado, porque você tem que lidar com um cliente que ele chorar,
Então, a sua autoestima fica muito baixa, porque eu descontava na comida. Então, foi uma época que eu engordei muito. Eu não tinha um relacionamento saudável com os meus pais, porque eu não queria contar, porque, querendo ou não, quando a gente tá no relacionamento, a gente não enxerga o que a pessoa faz com a gente, os sinais que a pessoa vai dando. E as pessoas de fora, acaba que vê, te dá um toque, você não acredita, você começa a duvidar da pessoa, aí você começa a afastar pessoas. E uma coisa que eu fiz nesse relacionamento foi afastar meus pais, porque eu vivi toda a dor na hora do término sozinha. Então, isso me corroeu muito. E acabou que depois, né, eu tava na escola, eu tive outros relacionamentos e eu cobrava muito dos outros, porque eu queria que a pessoa me entregasse o mesmo que eu dava pra ela. Então, se eu te dava carinho, eu exigia da pessoa o carinho também, entendeu? Porque se eu tô te dando, eu quero receber. Entendeu? Eu acho que esse é o maior erro quando a gente é adolescente, em dar, pensando que a gente sempre vai receber em troca exatamente o que a gente tá dando, né? De doar carinho, atenção, e o cuidado. Tanto que a gente passa a ficar ciumento, porque a gente não acredita mais nas pessoas, a gente já começa a ver maldade em tudo. Então, se a pessoa sai sozinha, vai me trair, você já não consegue dormir tranquila mais. Você acha que uma curtida é uma traição, aí envolve muitas coisas, e a gente começa a se diminuir para caber naquela relação. Tá, e vamos lá, então você começou a namorar, as coisas no início sempre estão muito bem, tá tudo muito certo, do mar de rosas, borboletas azuis e etc. Mas quando foi o momento que você percebeu que estava começando a dar errado, que as coisas estavam começando a sair do seu controle? Porque eu imagino que a traição foi o ápice, mas... Pra falar a verdade, quando a gente tá jovem, a gente não vê. Não presta atenção. A gente não presta atenção nos detalhes, porque é o primeiro relacionamento. A gente idealiza ele igual os filmes mesmo. Você não acredita que a pessoa vai fazer aquilo com você. E é igual eu te falei, as pessoas iam dando sinais, falando assim, olha, tá acontecendo isso. Não, mas a pessoa não vai fazer isso. Então, a gente acaba que fica cego pros outros, entendeu? E foca só naquilo. Então, pra falar a verdade, no primeiro relacionamento, hora nenhuma, eu achei que ia acontecer o que aconteceu, entendeu? Aí, nos próximos, que a gente vai começando a ficar com um pouquinho de trauma, aí a gente já começa a observar. Mas no primeiro, é muito difícil a gente perceber. O primeiro relacionamento, a gente ainda é muito imaturo. É muito não novo, sabe o que é um relacionamento. Não tem as maldades. Eu acho que o principal nos primeiros relacionamentos, principalmente quando a gente é muito jovem, é que a gente ainda não se conhece. Então, como conhecer o próximo se eu ainda não me conheço? E fica tudo muito confuso, porque você quer tentar salvar pessoas, mas você mesmo não tá se salvando. Tá, então, beleza. E aí você descobriu que ele tava te traindo e você terminou com ele. Isso, aí depois seguiu a vida, né? Eu só carreguei esse peso, porque eu achava que a culpa era minha. E no segundo relacionamento aconteceu a mesma coisa, não de traição. Mas eu aceitei muita coisa pra não ficar sozinha. Porque a gente tem isso, uma fase da mulher. Às vezes a gente se diminui achando que a pessoa vai mudar pra caber no padrão, pra não ficar sozinha. Então, acaba que a pessoa bebia. Eu falava assim, não, vou beber pra me encaixar naquela turminha dela ali, pra me aproveitar junto também. Foi uma época um pouco conturbada, porque eu tirei os meus princípios pra viver aquele relacionamento, pra entregar tudo de mim pra pessoa não me trair no segundo, entendeu? Então, acaba que a gente se molda no outro pra não ficar sozinha. Quais foram as lições que você aprendeu nesses 2 primeiros relacionamentos? Nossa, foram muitas. Mas eu acho que a principal, depois que eu passei a entender, porque na época eu não entendia, né? Mas foi o de... Como é que eu vou explicar isso? O de não me caber naquela situação. Porque eu tava fazendo coisas que não era a Júlia. Entendeu? Eu não bebia, eu não era uma pessoa de beber. Então eu comecei a beber. Eu comecei a deixar o esporte de lado, porque a gente bebia, acordava cedo no outro dia, tava todo mundo morto. Eu comecei a arriscar muito a minha vida, porque a gente ia numa festa, aí a pessoa bebia, eu tinha que trazer o carro, sendo que eu acho que isso é uma função do homem. Então eu comecei a fazer um papel que não era meu na relação. E acaba que uma hora isso dá muito errado. E foi até o momento que deu errado e eu coloquei um ponto final, porque não era pra mim aquilo ali. Eu tava me ferindo a minha família e não tava feliz, porque toda vez que a gente saía era uma briga, porque bebia demais, ou eu ficava com ciúmes, ou quando a pessoa bebia ficava com ciúmes achando que eu tava tendo uma conversa com outra pessoa. Então não é um relacionamento saudável. Tava em paz, né? Isso, nunca
Eu não conseguia dormir tranquila. Deitar na cama sem ter neura, entendeu? Então, isso influencia muito, porque aí a gente, igual... Meu pai falava, Júlia, isso tá errado. Tá não, pai, é assim mesmo. A minha mãe conversava muito comigo, eu falava, não quero conversar com a senhora sobre isso. E eu ia fazer de todo mundo, eu tentava resolver da minha maneira. Só que, outro problema, eu tenho essa questão de ser muito protetora. Então, eu acho que assim, eu vou conseguir mudar a pessoa. Não, parar de beber é muito fácil. Eu vou conseguir fazer ela parar de beber, vou salvar ela pra ela me salvar, porque eu quero casar com ela. Então, eu salvo ela disso, ela casa comigo. Eu tinha muito essa ideia, entendeu? De querer salvar o outro, mas eu mesma não estava me salvando, eu não estava me valorizando. Como é que a pessoa vai me valorizar? Eu acho que a gente tem muito isso, principalmente quando a gente não se conhece, não sabe quem a gente é. A gente tem muito o pensamento de que, não, eu mudo ele. Com o tempo eu vou acabar mudando com ele. Gente, caráter, principalmente, é muito difícil de mudar. Não tô dizendo que... É impossível. É impossível, é possível, mas é muito difícil mudar o caráter. Porque o caráter tá relacionado com a cultura, tá relacionado com a criação, relacionado com as experiências que a pessoa teve. Então, moldar esse caráter, essa forma de pensar e de ver a vida das pessoas é extremamente difícil. E quando a gente é muito jovem, a gente acha que a gente vai conseguir de uma maneira mágica. Uma coisa que nem psicólogo consegue com tratamentos longos, a gente vai conseguir. E o problema é que quando a gente for uma coisa na cabeça, a gente vai até o final com ela. Eu era desse jeito, eu coloquei isso na cabeça, não, eu vou até o final. Só que quando chegava no final, eu já estava totalmente esgotada, porque o emocional já tinha ido todo embora. Legal. E como que isso impactou na sua casa? Bom, porque eu imagino que o seu pai, sua mãe, sua irmã estavam vendo o que estava acontecendo com você, os seus amigos mais próximos. Tenho certeza que eles tentaram te alertar, mas quando a gente é adolescente, a gente não ouve. Como que era essa relação? Como que era esse contato? Ou ele não acontecia? Você simplesmente não deixava que eles soubessem o que estava acontecendo? Eu simplesmente ignorava o que meus pais falavam e a minha irmã não tinha tanta intimidade com ela para falar sobre essas coisas. Porque certas coisas eu tinha vergonha de contar para minha mãe do que acontecia. Então eu penso assim, se meu pai e minha mãe souber que eu tô passando por essa situação de ter que levar um carro, a pessoa tonta, eu ter que levar... Então eu tinha muita vergonha de contar isso. Então eu guardava para mim, resolvi o problema e pronto. Então não tinha esse diálogo lá em casa sobre isso, entendeu? Muitas coisas eu vivi sozinha, tive que resolver sozinha com o meu emocional, porque eu não tinha coragem de contar para eles o que eu passei, entendeu? Então, com certeza, você amadureceu muito com essas duas experiências. Muito. E outra coisa, pouco depois, né, eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu tive muitos amigos homens. Eu sempre fiquei muito no meio de homens. Então, eu passei a ver o outro lado da moeda. Porque eu tinha uma vista ali dos meus relacionamentos, né? Da namorada, né? Da namorada. Depois que eu passei a conviver com os meninos, a minha mente mudou muito, porque ficou pior, foi ficando pior, porque eu tava vendo aquela situação, eles bebiam, saíam com outras meninas e virava aquela confusão, sabe? Eu tava ali no meio, porque era todo mundo da mesma sala, todo mundo, né? Todo mundo junto. Então eu comecei a falar assim, homem não presta, homem, eu nunca vou ter um relacionamento saudável e eu vou ter que aceitar, todo homem vai me trair. Então, a partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, cria essa crença, parece que tudo ao seu redor favorece para essa crença. É aquela máxima, né? Vocês nunca viram um carro vermelho. Aí você fala assim, olha, vou parar pra prestar atenção em carro vermelho. Você só vê carro vermelho. Porque as pessoas começam a se aproximar de você, quer sair com você. E todos tá com um problema assim também. Então acaba que você vive nesse limbo ali. O ambiente, ele acaba te puxando para baixo. Isso. Né? E outra coisa, quando a gente não tá bem emocionalmente, a gente desconta, eu pelo menos, né? Eu descontava muito na comida, então eu engordei muito, então a minha autoestima estava muito baixa. Então eles faziam uma brincadeira, nossa, mas você engordou, hein? Eu começava a chorar, eu comia mais ainda. Aí eu ficava naquele rebote, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Então isso me afetou muito, tanto que eu tive uma crise na faculdade, né? Meu cabelo caiu muito. Eu fiquei muito mal, engordei muito, então... Eu lembro no comentário que você fez uma vez, que uma vez alguém falou com você que você não era menina pra namorar. Teve um falou comigo que eu não era uma mulher pra namorar e nem pra casar, não. Mas eu entendo, porque eu não me valorizava. Eu aceitava muita coisa pra caber naquela situação. Então, se eu não me valorizasse, você acha que um cara vai me valorizar? Não. Pra ele ter falado isso, realmente eu não tava me valorizando, não tava me colocando no meu devido lugar.
O respeito ele não é exigido, ele é conquistado. Ele é conquistado. Então, assim, por isso que isso me afetou muito, porque eu passei a me humilhar demais pra ter a companhia dos outros, porque eu não gostava de ficar sozinha. O meu problema era, e se eu morrer sozinha? E se eu nunca casar? Porque quando você tá na faculdade, você vê todo mundo, seus amigos namorando, tem uns já casando na faculdade. Então você pensa assim, eu vou agarrar esse aqui, vou tentar mudar ele e vou casar. Então a gente tem esse pensamento, porque a gente acha que sempre que a grama do vizinho tá melhor. Tá mais verde. Então tem esse pequeno problema. Se fosse hoje, você tivesse a oportunidade de começar, o que você faria diferente desses relacionamentos? Não em relação ao relacionamento, mas principalmente em relação ao seu comportamento no relacionamento. Eu primeiro ia ficar sozinha, ia tentar me conhecer, melhorar minha alimentação, se fosse na época, ia melhorar minha alimentação, minha noite de sono, ia ter uma melhor convivência com os meus pais, porque isso impacta muito na nossa vida. Quando você não tá bem com os pais, isso atrapalha todo o restante da sua vida. E atividade física, eu acho que eram as coisas principais. Na hora que eu falo assim, não, eu tô bem comigo e eu sei quem que eu sou, aí sim eu partiria pra um relacionamento. Porque eu acho que quando a gente tá confuso e a gente tentar ter outra pessoa ali, você vai trazer uma pessoa bagunçada também. E vai tentar os dois sobreviver naquele relacionamento e não vai dar certo. Porque tá um tentando puxar de um lado, o outro do outro, e ninguém caminha junto. E, bom, eu imagino que quando você tá... Hoje você amadureceu, você consegue ter uma visão mais ampla de tudo que aconteceu, a forma como que você reagiu, a forma como que... Hoje tudo faz sentido da forma que aconteceu, imagino, eu vejo assim pra minha vida. Mas naquela época não era bem assim. Você acha que... bom, se você fosse indicar para as pessoas hoje o que elas deveriam... O que elas não deveriam fazer ou deveriam fazer para encontrar uma pessoa que realmente estivesse alinhada com o propósito dela. Porque quando a gente é muito novo, a gente não entende o que é propósito. Uhum. Não faz muito sentido na cabeça da gente. A gente quer viver só o próximo final de semana. Não consegue prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Hoje a gente vê que o propósito é muito importante. Hoje a gente tem mais informação. Você consegue... Não vai saber o que é o propósito. A gente tem que começar a caminhar pra gente encontrar. É isso que eu quero. Porque às vezes eu fico vendo as pessoas, qual será meu propósito? Não, gente, não vai vir assim do céu. Eu falo muito, o que você é bom? Eu sou bom em conversar, então foca nisso. No caminho você vai encontrar. Mas agora, vai cair do céu, qual que é meu propósito? Não tem isso. É você continuar trilhando que uma hora ali, o que você faz bem vai dar certo aquele caminho. Interessante. E aí, como continuou? Você falou que você teve 2 relacionamentos, mas na verdade você teve mais um, né? Mais um, isso. E foi a mesma coisa. Bebia, enfim... E esse foi um pouco mais difícil porque nessa época meu pai tinha falecido. Então aí eu coloquei todas as expectativas na pessoa. Então eu achava... Pra você ver como é que a gente dá de vítima no relacionamento. Eu achava que meu pai tinha ido, ele tinha que me tratar igual meu pai. Então eu comecei a cobrar. Mas eu cobrava assim, uma atenção, um final de semana ficar comigo. Uma quinta-feira, vamos sair uma quinta-feira. Então eu comecei a cobrar coisas que eu já via que eu merecia. Só que aí, igual, minhas amigas ficavam assim, Júlia, maneira, não vai aguentar ficar com você. Mas eu passei a perceber, eu tô pedindo coisas básicas e a pessoa não vai ficar comigo por causa disso, porque eu tô pedindo uma coisa que tinha que ser dada livremente. Então foi aí que minha chavinha começou a virar. Aí ele quis terminar, eu falei assim, não, eu não vou terminar. Falei, não vou terminar com você, eu não fiz nada. Olha pra você ver. O tanto que foi nessa época que eu entrei na psicóloga. Porque eu falei, não vai terminar. Porque eu achava que ele tinha que ficar comigo ali pelo luto que eu tava vivendo do meu pai. Então isso é muito importante. A gente tem que aprender a ficar sozinho uma época da vida. Às vezes a gente fica com medo de não ter ninguém, né? Nunca vou casar, nunca vou namorar. Não, gente, na hora certa. Só que para essa hora acontecer, você tem que estar preparado. Porque senão não dá certo. Você vai só chamar relacionamentos... Tóxicos. Interessante. Porque... Enfim, a gente percebe alguns padrões que vão se repetindo ao longo dos relacionamentos e a gente não consegue identificar. Que eu passei a entender isso, hoje eu fico rindo. Falei assim, gente, eu vivi todos a mesma coisa, o mesmo padrão. Eu tentava colocar uma coisa, eu tentava salvar eles da bebida, né, das farras,
e acabava que não dava certo. Eu nunca vou mudar uma pessoa que é daquele jeito. Eu não vou conseguir mudar as crenças dela pra salvar ela, pra depois ela me salvar. Tem que ser os dois juntos. Então, foi repetindo. O que você aprendeu depois? Porque esse terceiro relacionamento, ele foi... acredito que ali meados de 2021, 2022. Foi. Então, assim, acredito que você já estava mais madura, você já estava mais experiente, você já tinha aprendido mais sobre a vida, você já se conhecia mais. O que você tirou de lição desde o primeiro até o último desses relacionamentos em relação a você e em relação ao que você esperava para sua vida de relacionamento? O que eu tirei de lição, hoje eu falo muito com a minha irmã. Não queira alguém só para ter companhia. É melhor ficar sozinho, se conhecer, estudar, focar em você. Porque se você quer uma pessoa que te respeita, primeiro você tem que se respeitar. Então comece a estudar o que é respeito. O que eu tô fazendo para as pessoas me respeitar e para mim respeitar? Então foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Eu comecei a colocar... Eu escrevi, na verdade, eu lembro direitinho. Eu escrevi no papel o que eu queria de uma pessoa. E falei assim, mas será que eu tenho tudo isso que eu tô pedindo? Então eu comecei a focar muito nisso. Eu escrevi, lembro que eu coloquei dentro da Bíblia e falei assim, agora eu vou começar a fazer tudo isso que eu peço na outra pessoa. Porque eu realmente não tenho. Eu não tenho uma maturidade. Por que eu estava exigindo uma pessoa ter maturidade, sendo que eu não tinha maturidade? Eu exigi que uma pessoa fizesse atividade física, mas eu mesmo estava deixando ela de lado para viver a outra vida. Então, eu comecei a colocar esses tópicos que eu queria e comecei a focar neles, a trabalhar neles em mim. Foi a partir daí que a minha vida começou a fluir. Porque quando você está bem com você, você consegue colocar as pessoas à sua volta bem também. Então, eu comecei a ter um relacionamento muito saudável com a minha mãe, com a minha irmã. Hoje a gente não desgruda mais. A gente tem liberdade para conversar sobre tudo. Ficou um clima muito mais leve dentro de casa, para trabalhar. Então, tudo flui quando você tá bem consigo. Uma coisa que eu gosto de falar aqui, que depois que essa transformação toda aconteceu, foi depois que meu pai foi. Porque a gente teve que aprender... Na marra. Então, foi muito bom me conhecer... ajudar a minha família também, a gente a se reorganizar a nossa vida. Então, isso fez muita diferença. O estudar, o se conhecer, o focar em você, ter uma autoestima boa, isso tudo. E a gente começa a emanar para as pessoas, porque quando você tá bem, a pessoa quer ficar perto de você para conquistar aquilo também, porque ela viu o caminho que você trilhou lá atrás e viu como é que você tá agora. Então, ela sempre... Eu recebo muito... Como é que você fez para estar bem com você hoje? Então... Foi o estudar, foi o focar em mim. Quando você tá bem, na hora certa a pessoa chega. Foi o que aconteceu com nós dois. Eu concordo plenamente com você. Porque muitas das vezes eu já fui assim. Eu me libertei disso. Também não faz muito tempo. Eu diria que é uns 3, 4 anos que eu consegui me libertar disso. Mas eu era uma pessoa também que eu precisava estar no meio de turma. Eu precisava estar com amigos e eu só me sentia feliz quando eu estava no meio de outras pessoas. A minha presença... Eu e minha presença não eram o suficiente. E você é muito diferente de mim. Porque quando a gente começou a conversar, eu sou muito de dar o pitaco. Não gosto disso, disso e disso. Você aceita tudo pra estar no meio. Então, eu conversei muito com ele. Olha, você tem que dar sua opinião. Você tem que falar que você não gosta disso, que você gosta. Porque quando a gente ia fazer alguma coisa... Não, mas se pra você tá bom, pra mim também tá. Eu falei assim, não, mas você tem que ter uma opinião. Então, eu creio que você levou muito isso pra sua vida também. De aceitar... Verdade. Só pra se caber ali. Aceitar a opinião dos outros pra se caber. Isso foi uma coisa que a gente mudou bem. É verdade. E olha só, pessoal. Eu acabei de fazer 34 anos. Quando eu conheci a Júlia, eu tava com 31. Isso. Estava com 31 anos. Já era um homem formado, com muita experiência de vida. Já tinha passado por muitas coisas na minha vida. E ainda assim, eu ainda fazia o que a Júlia falou. Eu tentava me adaptar ao ambiente, então eu suprimia o que eu gostava, as minhas vontades, talvez a minha opinião, com medo de que as pessoas em volta não gostassem, ou que isso afastassem elas de mim, e eu acabava deixando de ser quem eu era. E fazia anos que eu não era quem eu era, e isso não sou eu que tá falando. Eu tive vários amigos que chegaram e falaram pra mim, assim, depois que eu conheci a Júlia, né, que as coisas que a gente começou a se relacionar e tal, as pessoas falavam assim, cara, esse é o William.
aquela pessoa antes não era o William, é uma pessoa que se suprimia, que se escondia atrás de um personagem só para agradar todo mundo, mas que não era feliz. Que achava que estava vivendo a vida de maneira correta, mas não era feliz. E aí, quando eu conheci a Júlia, ela foi muito dura comigo, com algumas palavras, mas é importante, porque foram através dessas palavras que eu consegui fazer uma reflexão e ver que realmente eu não percebi. Eu fazia tantas vezes, já era tão habitual, que era automático. Eu não percebia que eu estava fazendo. Tanto que quando a gente saía, eu falava assim, o que você quer comer? Eu falei assim, pode escolher hoje. Não, o que você quiser, eu quero. Tipo, você não tem a opinião de querer comer um sanduíche ou uma pizza? Eu falava assim, eu quero uma pizza. Aí ele, pode ser uma pizza então. E aí, pessoal, estudando mais, tudo na vida da gente tem um propósito. E eu acredito que tudo que a gente passou no nosso passado foi para trazer a gente aqui Até hoje. E ter esse relacionamento, enfim. Tem muito propósito de Deus em tudo que aconteceu. Mas essa questão de não ter opinião, hoje eu percebo que isso é uma função do homem. O homem tem que ter opinião, o homem tem que guiar, ele tem que direcionar. Então, se você é aquela pessoa assim, o que nós vamos comer? Não sei, o que você quer? Não, o homem, ele é quem vai direcionar. Muitas vezes, a Júlia, esse exemplo, muitas vezes as mulheres, elas ficam com muita dúvida, com muita opção, elas precisam de alguém para guiar, porque às vezes a mente delas está uma confusão e elas não sabem que caminho tomar. É função do homem direcionar. Hoje em dia, eu já sei o que ela gosta. Hoje em dia, eu já dou ela 2, 3 opções. Hoje nós podemos comer isso, isso e isso. O que você escolhe? Eu, em momento nenhum, tirei a capacidade e a individualidade dela para tomar decisão. Mas eu direcionei. Na postura de marido, de homem, eu mostrei para ela quais eram as opções, facilitei o caminho para ela e assim ela pode trilhar o caminho dela. Só que eu não tinha essa visão. Para mim, para a pessoa estar feliz, ela tinha que fazer do jeito que ela quisesse. E como eu me adapto muito bem às situações, eu pensava, não, o meu lado é tranquilo, eu vou me adaptar, eu consigo resolver rapidinho, tá tudo certo. E você pode ver o tanto que te afetava porque você não dormia. De fato. Você teve gastrite nervosa, então isso tudo envolve. Eu falo muito, gente, tenha pelo menos umas 7 horas de sono. Quando eu conheci o William, eu dormia 3, 4 horas, aquilo ali eu ficava indignado, falava assim, gente, eu desligava meu telefone 10 horas da noite. Aí eu acordava 4 horas e já estava acordado, sendo que ele ia dormir meia-noite. Eu chegava no trabalho 11 horas, aí preparava as marmitas do dia seguinte, eu dormi meia-noite, meia-noite e meia, 4 horas da manhã eu tava acordado. Então foi uma coisa que eu falei, a gente estava namorando, eu falei assim, você tem que começar a dormir direito, a dormir, né, mais, você precisa dormir mais. E isso hoje, quantas horas você dorme, meu amor? Hoje eu durmo 7 horas e meia, 8 horas todos os dias. O dia que eu não consigo dormir esse período, eu fico um caco no outro dia, né? Faz muita diferença pro corpo da gente, pra mente da gente, pra você acordar no outro dia bem, né? Falar assim, não, vou treinar hoje. Ter um relacionamento saudável os dois, isso é muito importante. Muito importante. Então, continuando nosso bate-papo, bom, você já me contou dos seus relacionamentos passados. E eu quero entrar num detalhe. Porque a gente, quando é mulher, a gente tem uma crença de querer, assim, o cara popular da escola, o cara da farra, o cara famosinho. O cara que se destaca na festa, a gente quer esse. Então, às vezes, se você quer um cara que te respeita, será que esse cara vai ser o que te respeita? Então, a gente tá alinhado com o que você quer, tem que estar muito alinhado, porque às vezes a gente deseja uma coisa e tá no meio de outras. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Às vezes tá procurando o príncipe encantado, mas tá na balada todo final de semana, cada final de semana achando um príncipe encantado diferente. Então, e isso eu falo muito com ele. Quando eu conheci ele, a gente saiu, né, a primeira vez, a gente se esbarrou, a gente já conversava por causa do esporte, mas a gente se esbarrou na Giros, que é uma boate que tem lá em Pará de Minas. Foi a primeira vez que a gente se encontrou. A gente conversou, parecia que tinha anos de amizade. Conhecia, né? E ele falou assim, fica mais que eu te levo embora. Eu falei assim, então tá. Aí a minha irmã foi com as amigas dela, a gente tava todo mundo junto. E na hora de ir embora, ele falou assim, eu entrei no carro e falou assim, põe o cinto. Na hora que ele falou assim, põe o cinto, ninguém nunca tinha me falado isso. Porque como eu tava no meio dos relacionamentos que as pessoas bebiam, então... Geralmente tinha o encaixe do cinto que você colocava, que você nem precisava... Pra desligar o alarme. Pra desligar o alarme, você só colocava. Eu falei assim, gente, eu vou colocar o cinto, né? Coloquei e fiquei caladinha. Aí eu comecei a perceber esses detalhes. Aí, no meio do ano, eu passei mal, fiz uma corrida, né? Passei muito mal, fiquei internada 5 dias. O William foi lá me visitar. E a gente não tinha nada. Então, foi esses detalhes que eu fui pegando. E
esses detalhes me fizeram afastar dele. Eu peguei esses detalhes, tanto que um dia ele mandou uma flor pra mim, me chamando pra sair pra jantar. Eu falei assim, quem manda flor é quem traz. Século XXI, um homem mandando flor pra chamar pra jantar. Na minha cabeça, sabe pra você ver o tanto que a gente carrega as crenças, né, as coisas do passado. Quem manda flor é quem trai. Eu não vou sair com ele, não. E sumir da vida dele. Tem um episódio. Podcast aqui sobre isso. Teve um episódio que eu levei pra ela uma barrinha de proteína. Eu fui comprar uma barrinha de proteína, levei pra ela. E aí, o que aconteceu? E aí eu falei que eu não gostava da barrinha e não comi e sumi da vida dele também. É isso, desapareceu da minha vida. E eu achava que esse tipo de homem não existia. Porque na minha cabeça, o homem traía, o homem ia beber, eu ia encontrar um homem assim e ia me acostumar com essa vida. E quando ele apareceu e me mostrou totalmente o contrário, eu falei assim, ele é gay. Foi o que eu pensei. Quem abre a porta do carro pra uma mulher? No mundo de hoje. Quem preocupa com o cinto? Quem preocupa com o cinto, com os pequenos detalhes que... Quem manda flor? Que é o que a gente merece. A gente se desvaloriza tanto, eu falo hoje. A gente se diminui tanto que a gente esquece do que realmente é a coisa certa. A gente acha que o errado é o certo. É verdade. É a questão do ambiente, né? Por mais que a primeira vez que a gente... a gente estava nas giras, mas a gente se conheceu por causa do esporte. A gente já conversava por causa do esporte. Então, era uma coisa em comum que era muito importante para nós dois e que gerou a identificação. E essa questão de eu ser diferente, eu era um nerdão estranho, né, que todo mundo falava. E realmente é isso mesmo, dessa impressão. Por a gente criar aquelas falsas visões, igual a gente tem muita... A gente cresce aprendendo que gente que é bem-sucedida fez alguma coisa errada para conquistar. Quando, na verdade, é o contrário. A gente tinha que admirar, a gente tinha que se inspirar para também conquistar as coisas. Mas a gente aprende tanto que riqueza é ruim. Quando a gente é uma pessoa que prosperou, a gente acaba se sentindo incomodado. Incomodada. E olha para vocês verem. Quando a gente... O William ficou sabendo que ele ia mudar para Abu Dhabi, né? A gente tinha parado de ficar, né? A gente já tinha parado, porque eu falei que eu não queria esse relacionamento à distância. E a gente fez uma carta um pro outro, né? A gente acabou que entregou, mas eu nem sabia que você tinha feito. Eu fiz uma carta dia 12 de junho de 2022, Dia dos Namorados. E a gente foi entregar quando você foi, em agosto. E na carta estava escrito assim, olha, nunca aceite menos do que você merece. Então, na hora que ele falou isso comigo, a gente se despediu. Eu falei que não queria mais, né? Uma semana antes. Quando a gente se despediu pra ele vir, a gente começou a ficar sério. Antes disso, eu escrevi a carta no Dia dos Namorados, a gente só ficava, na época a gente nem tava namorando, eu comprei um ursinho de pelúcia pra ela e escrevi uma carta. Foi. E eu escrevi na carta, eu tinha certeza no meu coração. Eu tenho muita fé, eu tenho uma espiritualidade muito forte, tenho muita fé em Deus. E Deus já tinha falado no meu coração que era ela, e eu escrevi na carta. Isso foi bem antes da gente começar a namorar de fato e tal. Eu escrevi na carta assim, olha... Que podia ser sim. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui uma semana, um mês, um ano, até 10 anos, mas eu sei que é você. Eu vou terminar minha vida com você. E foi. E deu certo. Deu certo. E a gente não tinha nada, a gente só ficava. Só ficava. Mas eu tinha essa certeza tão forte no meu coração. Primeiro, baseado no seu caráter, no que eu conhecia, no que eu via de você, no que eu ouvia as pessoas falar de você, era exatamente o tipo de pessoa que eu queria do meu lado. Que eu sabia que ia me ajudar a crescer, que ia me ajudar a conquistar os meus objetivos, que ia ter uma família da mesma forma que eu sempre quis, de ter uma família, de ter os nossos filhos, que em nome de Jesus nós vamos ter os nossos filhos. Então, assim, eu vi em você essa pessoa que eu conseguia me ver velhinho, sentado na varanda de casa, contando história e lembrando do passado gostoso, do passado bom. Deus tinha mostrado isso no meu coração. Então eu tinha essa certeza, assim. E ela não, ela ficava... eu tava meio dura ainda. Eu tava bem dura. Mas depois... E uma outra coisa, a gente tem que escutar a mãe. A minha mãe falou assim, o William é a pessoa certa pra você. Foi quando ele foi lá no hospital. Foi, a gente não tinha nada. Não tinha nada. Ela passou mal, foi internada. A minha mãe amou o William, a primeira vez na vida, porque minha mãe, ela é assim igual eu, ela é da língua afiada. Ela Obrigado, sogra, te amo. Ela fala na cara da pessoa. E ela falou comigo que o William era uma pessoa boa. Ela sentiu isso. A gente tá aí até hoje. Foi legal. E a gente tem que parar com isso de... Como é que eu vou dizer? De colocar essas crenças na nossa cabeça, que eu quero homem assim, assim, assado. Porque isso te priva de conhecer outras pessoas. Porque nem sempre vai ser o que você quer ali. Deus eu acho que eu era o último da sua lista. Literalmente, o William era a última pessoa que
eu imaginei, porque na minha cabeça, como eu tinha vivido no meio de roça, no meio de pessoas que tinham cavalo, meu pai sempre mexeu com cavalo, eu achava que eu ia encontrar o meu príncipe encantado num cavalo. E eu ia ser uma pessoa que bebia, mas que eu ia dar conta de salvar ela ali pra ela me salvar. Então eu imaginei minha vida nisso. E você apareceu e falou assim, não, você merece muito mais do que isso. Essa frase foi uma frase que uma amiga me contou, a Letícia. Num momento muito difícil da minha vida, eu tava passando por uma situação muito complicada e ela me falou isso. Ela falou comigo, amigo, nunca aceite menos do que você merece. E essa frase ficou muito gravada no meu coração. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu passo ela pra frente. Porque a gente aceita tão pouco por não ter uma autoconfiança, por não se conhecer e saber que a gente merece muito. E a gente acaba aceitando qualquer coisa. E uma coisa que eu falo pra vocês, não deixe o passado definir o futuro de vocês. Porque isso tudo que eu passei, eu aprendi muito, mas hoje eu sou uma outra mulher e isso tudo me ensinou muito. Eu conheci muitas pessoas legais na trajetória, né? Dessas pessoas que eu me envolvi, os familiares, me fizeram crescer muito. Mas o meu passado não me definiu na Júlia de hoje. Imagina se eu estivesse lá dando de vítima por tudo que eu vivi, culpando o meu passado, eu nunca teria encontrado ele, ter dado uma chance para nós dois e estar aqui vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então não deixa o seu passado te definir, não. É isso. Você pode fazer diferente. Quer colocar mais alguma coisa, meu amor? Não, eu acho que é isso. É pra gente não deixar o nosso passado influenciar o nosso futuro. Então deixa uma mensagem aí. Eu sei que você recebe muito no seu Instagram, muito, principalmente mulheres, que pedem conselho para falar o que elas devem fazer para encontrar uma pessoa legal. Eu acho que uma coisa que a gente não comentou que é interessante, sempre alinhar tudo, ter um diálogo muito aberto. Isso. A gente sempre teve um diálogo, assim, 100% aberto. Desde o começo, o primeiro dia que a gente começou a conversar, né, a se encontrar mais, a gente deixava muito claro o que a gente queria. E quando a gente falou que a gente ia casar, a gente sentou e colocou tudo, ó, o que eu quero. Expectativas. Porque às vezes eu quero ter filho, o William não quer. Mas a gente fala isso depois de casado, e aí? Como é que a gente vai fazer? Já foi. Já foi. Então, assim, coloca tudo, alinha tudo com a pessoa. Olha, eu quero ter isso, eu quero ter uma casa, eu quero juntar tanto dinheiro, eu quero fazer uma viagem por ano. Alinha tudo que você quer pra outra pessoa também tá no mesmo propósito que você ali. Porque às vezes a gente faz essa conversa depois que casa. E é muito difícil de dar certo depois que casa, né? Não ter essa conversa. É isso aí. Então, deixa uma última mensagem aí, um conselho para as mulheres que estão passando por uma dificuldade no relacionamento, ou aquelas que estão achando que nunca vão achar um bom partido para seguir a vida. Se eu pudesse dar um conselho, nunca aceite menos do que vocês merecem. E foquem em vocês, estudem, trabalhem, façam atividade física, procure estar bem fisicamente e mentalmente com você, para depois você encontrar outra pessoa. Porque quando a gente não tá bem com a gente, não tá bem com os nossos familiares, é muito difícil a gente achar uma pessoa que vai crescer junto com a gente. Então, o conselho que eu dou pra vocês é foquem em vocês, sejam gentis com vocês. Que a partir do momento que você passa a se respeitar, o próximo vai te respeitar. É isso aí. E o meu conselho se você quer encontrar alguém legal, pare de procurar. Eu encontrei a Júlia no momento da minha vida que eu tinha parado de procurar. Eu tava focado em mim e acabei encontrando ela. Então, quer encontrar alguém legal, alguém que está alinhado com o seu propósito, para de procurar. Acredita em Deus, continua fazendo suas orações, que essa pessoa vai aparecer. Deus vai colocar no seu caminho no momento que você menos espera. Isso, não precisa achar que você vai ficar sozinho, porque não vai, gente. Na hora certa, tudo se ajeita. E quando aparecer, esteja preparado para abraçar essa oportunidade. Então, estudem, façam o que tem que fazer, que na hora que essa oportunidade aparecer, vocês casem e sejam felizes. É isso aí. É isso aí. E esse foi mais um YCast. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais. O meu Instagram é Julia_Almeida_20. E o meu William Castro Lopes. Pode procurar lá que só vai ter lá no Instagram. E é isso aí. Segue a gente aqui no YouTube, no Spotify. Deixa um comentário se gostou. Compartilha com as pessoas, com o máximo de pessoas que você conseguir, para compartilhar um pouquinho dessa experiência com relacionamentos. Quem sabe ajudar alguém a encontrar uma pessoa legal. Isso aí, até o próximo episódio. Muito obrigado, tchau, tchau.